Na calada de uma madrugada comum, quando o mundo repousava sob um manto de silêncio absoluto e até os ventos pareciam sussurrar com mais respeito, algo extraordinário acontecia longe dos olhos curiosos da multidão. Na penumbra de um quarto simples, o renomado bispo Bruno Leonardo travava uma batalha invisível, não contra homens, mas contra a inquietude de um chamado celestial. Enquanto a cidade dormia, o coração do bispo batia mais forte, como um tambor de guerra ecoando no vazio da noite. Era um chamado sutil, mas irresistível. Não era ansiedade, não era preocupação comum. Era como se uma mão invisível tocasse sua alma, despertando algo adormecido há tempos. Levantou-se em silêncio, seus passos pareciam não tocar o chão. Calçou os chinelos como quem se prepara para uma jornada sagrada, acendeu uma luz fraca no escritório e ali, com o rosto colado ao chão frio, entregou-se à oração. O relógio parecia ter parado, e foi nesse momento que o invisível se tornou visível. Ele não sonhava. Ele via. Como se fosse transportado para outra dimensão, enxergou uma multidão reunida em um salão humilde, mas iluminado por uma luz que não vinha de lâmpadas, e sim de algo muito maior. Rostos banhados em lágrimas, mãos erguidas aos céus, corações rendidos. No centro, um jovem franzino, de aparência simples, mas com uma presença que dominava o ambiente. Ele não precisou de palcos luxuosos ou microfones caros. Sua voz, firme e convicta, parecia atravessar o tempo e o espaço, atingindo direto o espírito de cada pessoa ali presente. Não era apenas um discurso. Eram palavras carregadas de fogo, de propósito, de algo que o próprio céu confirmava. O bispo tentou fixar o olhar no rosto daquele jovem. E naquele instante, uma certeza invadiu seu coração. Há um propósito maior nisso. Não julgue pela aparência. O Espírito de Deus está nesse chamado. Num piscar de olhos, a visão cessou. O bispo estava de volta, ajoelhado, suando frio, com o coração disparado. Sentiu o peso glorioso de algo grandioso prestes a acontecer. E mesmo sem entender tudo, uma certeza se formou. Aquela visão não era apenas uma mensagem. Era um envio, uma missão divina. Com a alma ainda agitada, foi até a cozinha, bebeu um copo d'água e, sem conseguir conter o ímpeto, acordou a esposa. Ela, mesmo sonolenta, percebeu no semblante dele que algo sobrenatural havia acontecido. Em poucas palavras, ele revelou: eu vi um jovem. Um pregador. Mas diferente de tudo que já vi. Parecia que estava em chamas por dentro. E como quem compreende os mistérios do céu, sua esposa apenas disse: então ore por discernimento. Se for de Deus, Ele mesmo conduzirá. Naquela noite, o bispo voltou a dormir, mas jamais seria o mesmo. O que ele ainda não sabia é que, em poucos dias, aquele jovem da visão teria um nome e um rosto bem diante dele: Miguel Oliveira. E foi a partir desse encontro que tudo mudou, não apenas para o bispo, mas para toda uma geração de jovens que precisavam ouvir que sim, é possível ser uma chama viva de Deus em um mundo frio e indiferente. E agora, eu te pergunto, qual é a visão que está batendo à porta do seu coração? Você vai ignorá-la ou atender ao chamado? Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa de um recomeço. Inscreva-se no canal, ative as notificações e embarque com a gente nessa jornada de fé e transformação. Porque, às vezes, tudo que falta para mudar a sua história é apenas dizer sim ao impossível. O sol mal havia despontado no horizonte, e a luz tímida da manhã atravessava janelas do escritório do bispo Bruno Leonardo como pequenos fios dourados, tecendo um novo capítulo de uma história que estava prestes a mudar destinos. Como de costume, o bispo iniciava o dia em silêncio sagrado, entre orações, leituras bíblicas e a minuciosa análise das mensagens que recebia diariamente. Eram milhares. Pedidos, testemunhos, vídeos, cada um carregando um pedaço da esperança de alguém. Mas naquela manhã, algo fugiu completamente ao comum. Enquanto deslizava o dedo pela tela do celular, uma notificação discreta surgiu. Um número desconhecido, sem nome, sem assunto. Apenas um link e uma frase curta, quase sussurrada através da tecnologia: assista. É urgente. Por um instante, ele hesitou. A prudência de anos no ministério o ensinara a não abrir links suspeitos. Mas então, aquela mesma inquietação da madrugada anterior pulsou mais forte.
Era como se o próprio céu sussurrasse ao seu coração: abra. Respirou fundo, clicou no link e esperou. A imagem surgiu como uma janela para o invisível. Uma pequena igreja, bancos de madeira, chão de cimento simples, e ali, no altar, um jovem. Cabelos escuros, um terno modesto, a voz serena. Mas era ele. O mesmo jovem da visão. O mesmo semblante. O mesmo olhar que ardia como fogo em silêncio. O bispo congelou. O jovem pregava com uma autoridade espiritual que transcendia a sua pouca idade. Cada palavra parecia carregada de um peso eterno, como se fossem flechas lançadas diretamente ao coração das pessoas. Não havia gritos, nem shows emocionais. Apenas a verdade, nua e crua, fluindo de um coração inflamado pela presença divina. E o que mais impressionava, não era apenas o que ele dizia, era o que se sentia. Algo invisível tomava o ambiente. Pessoas choravam copiosamente, algumas tremiam, outras oravam em silêncio profundo. Era como se o céu tivesse descido àquele lugar. Emocionado, o bispo pausou o vídeo e cobriu o rosto com as mãos. Sua voz saiu embargada, como um sussurro que carregava a certeza de uma revelação: Senhor, é Ele. É Ele! Assistiu 1, 2, 3 vezes. Cada palavra, cada gesto, cada olhar, tudo se confirmava. Aquele jovem havia sido separado por Deus para algo extraordinário. Mas quem era ele? De onde vinha? Quem havia lhe ensinado tamanha sabedoria? Sem demora, enviou o vídeo para 2 pastores de confiança. A resposta foi imediata e unânime: isso não é comum. Isso é unção. Precisamos conhecer esse menino. Mas a história não começa aqui. Muito antes de seu nome ecoar nos púlpitos, antes de seus vídeos viralizarem, antes mesmo de o bispo ouvir sua voz, havia um menino. Um menino de olhar distante, mais interessado em observar o céu do que brincar na rua. Miguel Oliveira era diferente, não porque escolhia ser, mas porque desde cedo, algo dentro dele já gritava. Segundo relatos da própria mãe, Miguel, ainda pequeno, tinha atitudes que deixavam os adultos sem palavras. Enquanto outras crianças pediam brinquedos, ele pedia uma Bíblia ilustrada. Enquanto os colegas corriam atrás de pipas, Miguel preferia sentar-se na primeira fileira da igreja, em silêncio, olhos atentos, coração aberto. Aos 5 anos, fazia perguntas que pareciam saídas de um coração antigo e sábio. Mãe, por que tem gente que fala de Deus, mas não escuta o que ele diz? Tia, se Deus é invisível, por que sinto ele tão forte aqui no peito? E quando louvavam, os olhos dele se enchiam de lágrimas, como se a eternidade já tivesse plantado raízes no coração de um menino. Certa vez, durante uma reunião de oração, um pastor visitante parou diante de Miguel e, com a voz carregada de profecia, declarou: este menino não é comum. Deus o separou desde o ventre. Ele será a boca do Altíssimo na terra. A mãe chorou. Mas, como muitos, pensou que seria apenas uma palavra bonita, daquelas que o tempo apaga. Mas o céu não esquece aquilo que planta. Aos 7 anos, Miguel começou a ter sonhos espirituais. Em um deles, viu-se em pé diante de uma multidão. Pessoas choravam, se ajoelhavam, clamavam a Deus. Ele não compreendia, mas ao acordar, sempre sentia uma certeza profunda: Deus está me preparando para algo. E assim, mesmo sem entender, Miguel caminhava rumo ao propósito que um dia o colocaria frente a frente com aquele que já tinha visto seu rosto em uma visão. E agora, eu te pergunto, será que você também não está sendo preparado em silêncio para algo grandioso? Não ignore os pequenos sinais. Não despreze as inquietações do seu coração. Grandes chamados nascem nas madrugadas silenciosas e nos corações que ousam dizer sim ao impossível. Se essa história tocou sua alma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Aqui, cada história é um lembrete de que, enquanto o mundo dorme, Deus ainda levanta os improváveis. Os anos correram como rios apressados, e enquanto o tempo roubava a inocência de muitos, em Miguel Oliveira ele apenas aprofundava raízes mais fortes nas coisas do alto. Enquanto os meninos de sua idade decoravam os nomes dos jogadores de futebol, Miguel decorava os salmos, recitava com precisão os feitos de Daniel na cova dos leões,
a coragem de Elias diante dos profetas de Baal e a majestade de Jesus caminhando sobre as águas. Na escola, era tímido, um observador silencioso. Mas bastava chegar em casa, abrir sua velha Bíblia, e ele se transformava. Ali, diante da família, com uma paixão que transbordava, pregava como se estivesse diante de uma multidão invisível. Certa vez, durante um almoço de família, subiu em uma caixa de sapatos no meio do quintal, ergueu a Bíblia infantil ilustrada e declarou com a voz cheia de uma autoridade que não combinava com seus poucos anos: "Hoje, quem quiser ouvir Deus, que faça silêncio. Ele vai falar." No início, risos abafados tomaram conta do ambiente. Mas quando Miguel começou a pregar, um silêncio reverente caiu sobre todos. A tia, que há anos não entrava numa igreja, chorou copiosamente. O avô, homem duro e cético, baixou a cabeça, emocionado. Era como se o céu tivesse derramado algo precioso ali, no chão batido do quintal. Naquela noite, a mãe de Miguel, com os olhos marejados, ajoelhou-se ao lado da cama e, entre soluços, orou: "Senhor, agora eu entendo. O Senhor realmente escolheu meu filho. Mas me dá forças, porque eu não sei como lidar com algo tão grande assim." E é nesse ponto que essa história mergulha no mais profundo dos mistérios. Miguel não escolheu o chamado. Foi o chamado que escolheu Miguel. Enquanto o mundo vivia a leveza da infância, ele já travava batalhas espirituais invisíveis. Enquanto outros sonhavam com o futuro, Miguel era preparado para carregar fardos que muitos adultos jamais suportariam. Mas nem por isso o caminho foi fácil. Com o crescimento vieram as desconfianças, os julgamentos e provas que fariam até os mais fortes duvidarem de si mesmos. Quando começou a pregar em pequenas reuniões de oração no bairro, as críticas surgiram como flechas. Um menino pregando? Isso é exagero. Deus fala com uma criança? Que pretensão! E sem sequer ouvirem uma só palavra, o condenavam pela aparência frágil, pela timidez no dia a dia. Não viam o fogo que queimava por dentro, nem a força invisível que sustentava cada passo. Mas Miguel seguia. Sem rebater críticas, sem se perder em discussões. Sua resposta era simples e poderosa: dobrar os joelhos, buscar mais a Deus e seguir adiante. Aos olhos humanos, ele não era o mais eloquente, nem o mais carismático. Mas aos olhos de Deus, era o mais disponível. E isso sempre foi o que mais importou. Enquanto muitos buscavam palcos, Miguel buscava o quarto secreto. Enquanto outros ansiavam por seguidores, ele ansiava por almas salvas. E foi em uma noite, numa garagem improvisada transformada em templo, que o sobrenatural rasgou o véu da realidade. Miguel pregava sobre o chamado de Jeremias, o profeta jovem que enfrentou a rejeição de sua geração. Enquanto falava, uma mulher, que entrará ali arrastada por uma vizinha, começou a chorar convulsivamente. Coração endurecido, mente cheia de dúvidas, até aquele momento. Ao final da pregação, ela se levantou em meio a todos, com a voz embargada, declarou: "Esse menino falou tudo que eu nunca tive coragem de contar a ninguém. É como se Deus tivesse aberto meu coração e colocado luz onde só havia escuridão." Naquele instante, ninguém ousou dizer palavra alguma. O silêncio era pesado, sagrado. Foi a partir desse dia que o número de pessoas que vinham ouvir Miguel aumentou, e, com ele, também cresciam as críticas. Isso é emoção barata. Estão manipulando as pessoas. Dão palco demais a uma criança. Mas Miguel não respondia com palavras. Respondia com frutos. Casamentos restaurados, jovens libertos das drogas, vidas reerguidas, doenças curadas. E, acima de tudo, uma presença inconfundível de Deus onde quer que ele pregasse. Certa vez, um pastor mais velho chamou de canto e, com lágrimas nos olhos, confessou: "Você é novo, Miguel, mas carrega algo que muitos de nós perdemos ao longo da caminhada: a pureza de quem fala por obediência e não por interesse. Guarda isso, o que você carrega é raro." Miguel guardou essas palavras como um tesouro. Mas, como toda grande história, os maiores desafios ainda estavam por vir. Quando as críticas atingiram o auge, quando as portas pareciam se fechar, Deus moveu o céu para levantar alguém de renome,
alguém que abriria as cortinas e daria luz ao que muitos tentavam esconder. Esse alguém era o bispo Bruno Leonardo. Até então, Miguel era conhecido apenas em pequenos círculos. Seus vídeos, simples e gravados em celulares antigos, mal circulavam entre os mais próximos. Até que um vídeo, carregado de uma presença tão poderosa que parecia atravessar a tela, caiu nas mãos de um obreiro da igreja do bispo. Curioso, ele compartilhou no grupo dos líderes com uma frase singela, mas carregada de profecia. Alguém já viu esse menino pregando? Tá viralizando aqui no bairro. E você? Está preparado para reconhecer quando Deus levanta os improváveis? Se essa história já tocou o seu coração, escreva nos comentários. Quem Deus escolhe, Ele capacita. Inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e lembre-se, enquanto muitos buscam palco, Deus ainda procura corações dispostos a obedecer, mesmo nas sombras. Porque no final, não são os holofotes que fazem a diferença, é a chama que arde no secreto. Na escuridão silenciosa daquela madrugada, uma simples mensagem no grupo de líderes acendeu uma chama que nem o próprio bispo Bruno Leonardo poderia imaginar. Pouco antes do amanhecer, ele, que raramente interagia ali, digitou apenas uma frase carregada de significado. Esse menino não fala dele, ele fala do céu. Quero saber mais. Na manhã seguinte, sem perder tempo, o bispo chamou o obreiro responsável pela mensagem. Quem é esse menino? Onde ele prega? Qual a história dele? Foi assim, em meio a perguntas carregadas de propósito, que começou uma jornada marcada pelo dedo de Deus. Dias depois, em uma de suas viagens para ministrar em um congresso, o bispo sentiu no coração o impulso de visitar uma pequena igreja, onde aquele jovem, Miguel Oliveira, estaria pregando. Sem alarde, sem escolta, sem anúncio, ele entrou discretamente, sentando-se no fundo, como um visitante qualquer. Naquela noite, Miguel estava tomado por uma unção que parecia rasgar o céu. Suas palavras ardiam como brasas vivas enquanto falava sobre os últimos dias, sobre a urgência do arrependimento e o amor de um Deus que ainda chama, pelo nome, os que andam perdidos. De repente, no meio da pregação, ele parou. Um silêncio reverente tomou o ambiente. Seu olhar atravessou o templo, como se enxergasse o invisível, e ele disse: tem alguém aqui hoje que Deus mandou só para confirmar aquilo que ele já falou no secreto. Essa pessoa não veio por acaso, e vai sair daqui impactada. Foi nesse instante que o bispo, no último banco, baixou a cabeça e chorou. Mal sabia Miguel que, ali, sem saber, acabará de confirmar uma palavra que o bispo havia recebido horas antes, em sua oração silenciosa. Após o culto, o pastor local correu até o altar, exclamando com entusiasmo: Miguel, você viu quem está aqui? O bispo Bruno Leonardo. O jovem ficou paralisado. Os olhos marejaram. Não sabia se corria, se agradecia ou se apenas chorava. O bispo se levantou, caminhou lentamente até o altar e, olhando nos olhos de Miguel, disse com voz firme e carregada de unção: eu já vi muitos pregadores ao longo da minha vida, mas o que você carrega não se aprende em um domingo. Isso é escolha. Deus me trouxe aqui hoje só para te dizer: continue, porque você vai mais longe do que imagina. Naquele momento, a igreja inteira chorava. Foi ali, entre lágrimas e promessas eternas, que nasceu um laço que não era de conveniência ou interesse, mas uma conexão espiritual inquebrantável. E como profetizado, o nome de Miguel começou a ecoar, não por fama vazia, mas porque o próprio céu havia reconhecido sua voz. Em poucas semanas, o que antes era apenas um nome conhecido em pequenos círculos, explodiu como um fogo incontrolável nas redes sociais. Seus vídeos atravessaram fronteiras, suas palavras de sabedoria tocaram milhares de vidas, e o que parecia ser apenas uma simples pregação em uma igreja de bairro se transformou em um fenômeno nacional. Mas quanto mais alto se voa, mais fortes sopram os ventos contrários. Os ataques vieram como uma tempestade. Críticas pesadas, questionamentos sobre sua juventude, sua origem humilde, sua falta de preparo teológico. Acusaram-no de buscar fama, de se aproveitar da fé alheia. As redes sociais se tornaram um campo de batalha. Miguel, apesar de sua maturidade espiritual, ainda era um jovem. E nada poderia prepará-lo para o peso de uma perseguição tão cruel.
Mensagens de ódio invadiram suas caixas de entrada. Comentários venenosos pipocavam sob seus vídeos. Amigos se afastaram. Alguns que antes o apoiavam, agora questionavam suas intenções. Era difícil entender. Por que tanto ódio contra alguém que apenas desejava levar a palavra de Deus? Foi nesse momento que o bispo Bruno Leonardo se tornou mais do que um mentor. Tornou-se um pilar inabalável na vida de Miguel. Em uma conversa decisiva, o bispo olhou nos olhos do jovem e disse com a serenidade de quem já havia atravessado desertos: Miguel, não importa o que digam. Você não foi chamado para agradar homens. O que você carrega não é para ser entendido, é para ser visto. E quem vê com os olhos do coração, entende. Deus te levantou para uma missão que não será fácil, mas será gloriosa. Essas palavras penetraram a alma de Miguel. Ali, ele compreendeu que sua luta não era contra pessoas, mas contra um sistema que preferia manter os jovens longe dos altares. Um sistema que ainda acreditava que para ser profeta era preciso ter cabelos brancos e décadas de púlpito, esquecendo que Deus, desde sempre, levanta os improváveis. Percebendo o impacto da perseguição, o bispo tomou uma atitude pública e corajosa. Em uma de suas transmissões ao vivo, com milhares de pessoas assistindo, ele declarou: Miguel é um homem de Deus. Não é perfeito, mas é genuíno. É uma voz para a nova geração. Não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, mas para afirmar que o que Deus tem feito através da vida dele não pode mais ser ignorado. E você, que chegou até aqui, precisa ouvir isso. Os ventos contrários não são sinais para você parar. Eles são a prova de que você está voando alto demais para ser ignorado. Se essa história te tocou, escreva aqui nos comentários. Quem Deus escolhe, Ele capacita. Inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e nunca se esqueça. Enquanto o mundo critica, o céu te aplaude em silêncio. E no tempo certo, Deus mesmo levantará quem precisa te ver. Porque os improváveis ainda são os escolhidos. Na vida de Miguel Oliveira, havia um tempo antes, e um tempo depois daquela declaração pública. Quando o bispo Bruno Leonardo, diante de milhares de pessoas, ergueu sua voz e defendeu com toda a força o ministério de Miguel, não apenas palavras foram ditas, um marco foi cravado na história da nova geração de pregadores. A partir daquele momento, as críticas diminuíram, mas uma divisão ainda mais profunda se instaurou nas redes sociais. De um lado, aqueles que reconheciam a mão de Deus sobre a vida de Miguel, do outro, os que insistiam em questionar o improvável. Mas enquanto os homens discutiam, Deus agia nos bastidores. A missão de Miguel não apenas continuava, ela estava apenas começando. Sua vida, que parecia uma constante e gloriosa ascensão, agora era testada na fornalha da adversidade. O que antes era uma chama crescente, transformava-se em um fogo que precisava ser constantemente alimentado. E, com a visibilidade, vieram também os perigos invisíveis. A fama, aquela que tantos buscavam, mostrava suas garras afiadas. Os convites para pregar em grandes igrejas, as entrevistas em programas de TV, os holofotes, tudo parecia brilhante demais. Mas, por trás das luzes, havia sombras que nem mesmo Miguel esperava enfrentar. Vieram as pressões. Vieram as tentações. Ser uma referência exigia mais do que ele imaginava. As expectativas se tornaram maiores que suas forças. As cobranças por uma palavra sempre perfeita, por uma postura sempre irrepreensível, começaram a pesar como correntes invisíveis. E foi então que, numa madrugada silenciosa, no mesmo quarto onde tantas orações haviam começado, Miguel se quebrou. Sozinho, mesmo cercado por multidões, ele caiu de joelhos e, em lágrimas, lembrou-se das palavras que o bispo uma vez lhe dissera: Miguel, o seu chamado não é sobre agradar aos homens. Sua missão é agradar a Deus, o resto é consequência. Naquele momento de quebrantamento, a alma de Miguel encontrou refrigério. Ele entendeu o que tantos ainda não compreendem: a verdadeira grandeza não está na altura dos palcos, mas na profundidade do altar secreto. Foi ali, entre o pó e as lágrimas, que Miguel tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua história. Ele reduziu compromissos, desacelerou a agenda, voltou ao seu lugar de origem, o chão da oração, o esconderijo da intimidade com Deus.
E foi nesse retorno ao que realmente importa que Miguel se tornou ainda mais forte. Não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. Sua pregação ganhou uma nova profundidade. Sua voz, agora mais mansa e mais firme, tocava corações de um jeito que ele mesmo jamais imaginou. O bispo Bruno Leonardo, ao vê-lo renascendo das cinzas, olhou para ele e disse: Miguel, você não é um produto. Você é uma voz. Não permita que te transformem em um show. A verdadeira unção está em permanecer fiel, mesmo quando a fama tenta te tirar do foco. E assim, Miguel seguiu sua jornada. Agora mais sábio. Agora mais consciente de que o verdadeiro ministério não é estar no topo, mas servir de joelhos, com o coração rendido e a mente fixa no reino de Deus. O menino que um dia subiu em uma caixa de sapatos para pregar no quintal de casa, tornou-se a voz que ecoa em toda uma geração. Ele provou que a fama pode até ser passageira, mas a fidelidade ao chamado, essa nunca perde o seu valor. O preço foi alto. As lágrimas foram muitas. Mas no final, a recompensa foi eterna. Vidas transformadas, corações curados, almas salvas. Se essa história tocou sua alma, escreva nos comentários. Fidelidade ao chamado é tudo. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque histórias como essa ainda estão sendo escritas. E quem sabe, a próxima seja a sua.